Oi, meus amores! Hoje a nossa live foi em dia diferente, em horário diferente, mas estamos aqui. Hoje nós vamos fazer a modelagem do pastor Cláudio Duarte. É a segunda modelagem que estamos fazendo dele. Fizemos a primeira ano passado, mas sempre tem algo para a gente trazer, para a gente se inspirar. E a gente está aguardando a Francilene entrar. Ela já está entrando para a gente iniciar a nossa live. Convido vocês a ficarem até o final, a vocês interagirem, a vocês conhecerem a história de cada um, das personalidades, das pessoas, de algum modo, porque nós temos sempre uma história, e a nossa história comum, nosso conteúdo comum, pode ser extraordinário na vida de alguém. Então, a gente precisa conhecer o outro de verdade pra gente, antes de abrir a boca, né? Porque é muito fácil a gente criticar. Vamos aguardar a Francilene entrar e já vamos iniciar a nossa modelagem. Oi, Oi, tudo bom? tudo? Você me vê? Tô lhe vendo, Eba! O Instagram tá legal, né? verdade. Já anunciei aqui que nós estamos fazendo num dia diferente, num horário diferente, mas estamos aqui. Vamos refazer essa modelagem, né? Porque afinal nós fizemos em setembro do ano passado, mas sempre tem o que a gente acrescentar e aprender. Verdade. Eu assisti a mais uma palestra dele. Algumas coisas se repetem, porque a história da gente, quando ela é de verdade, ela se repete, ela pode até ser contada de forma diferente, mas o conteúdo em si é o mesmo, porque é verdade. É, Mas sempre algo que a gente, né, ou deixa passar, ou não sabe tudo. E aí a gente vai trazer mais um pouquinho aqui do pastor Cláudio Duarte. Vamos apresentar um pouquinho dele, falar um pouquinho da história dele e os conselhos que ele nos dá. Estava falando aqui no início, Francilene, que nós temos que saber a história, não só das personalidades, mas de todas as pessoas, porque a nossa história comum, o nosso conteúdo comum pode ser extraordinário na vida de alguém. Então, a gente não pode subestimar. Então, o Cláudio Soares Duarte é um pastor, conferencista, escritor, apresentador de stand-up e empresário brasileiro. Ele ficou conhecido nacionalmente por sua abordagem humorística ao pregar sobre assuntos religiosos, incluindo sexo e matrimônio. Ele é líder de uma igreja chamada Ministério Projeto Recomeçar e atua como pastor itinerante pelo Brasil e no exterior. Sua trajetória de vida inclui superar dificuldades familiares e trabalhar como pedreiro antes de se dedicar ao ministério pastoral. Seu estilo único de pregação e abordagem franca o tornou uma figura influente na internet, também em debates políticos. Ele é casado com a Jane e tem 2 filhos e é avô de Miguel. Então, ele conta em uma palestra dele que ele é filho de uma menina que engravidou aos 13, 14 anos. Ela saiu da Paraíba, parou em Minas Gerais e chegou ao Rio de Janeiro. Aí ela se envolveu aqui com um homem casado, que tinha, esse homem na época tinha em torno de 36 anos, e ela com quase 14 anos. E aí ela engravidou dele, e ela conta que de onde ela veio
Sequer ela sabia que uma criança nascia de um relacionamento sexual, porque ela não tinha esse conhecimento. O pai dele depois se casou mais 7 vezes e ele foi dado para 5 famílias diferentes. E ele conta que ele não tinha um protocolo familiar, ele não tinha uma família bem organizada, né? Ele também não tinha um vocabulário familiar. E ele teve que sobreviver a tentativas de abusos dos meninos mais velhos, também teve que sobreviver à escassez de ver outros meninos terem coisas que ele nunca pôde ter na época. E depois de um tempo, ele descobriu que ele era mandado embora das casas por falar demais, por levar uma expressão, usar uma expressão que era permitida na casa anterior, mas não fazia protocolo na casa em que ele estava, né? Na casa que estava recebendo, né, por ele. E aí ele disse que ele fala assim que minha mudança era feita quando ele se mudava de uma casa para outra numa bicicletinha com uma bolsinha com 4, 5 peças de roupa e um quichute. E aí depois ele descobriu que uma coisa perigosíssima era falar. E aí na maioria das vezes as pessoas o baniam do seu convívio por causa do que ele falava. Então, ele acha, né? Ele na época pensou que o melhor caminho era ficar quietinho, sem falar, porque isso gerava muito problema. Então, a timidez tomou conta da vida dele. E praticamente ele não falava das suas questões, dos seus traumas. E aí ele foi crescendo e com muita dificuldade, ele, com a primeira namorada, ele precisava falar, né? E ele comenta até de uma forma cômica que se fosse hoje seria mais fácil, porque por detrás do teclado as pessoas ficam românticas, ficam corajosas, que aí você marca um encontro com Brad Pitt se encontrando com Pedro de Lara. E aí, nessa hora, todo mundo caiu na gargalhada, porque transforma a história dele de uma forma mais leve, né? Enfim. E aí ele fala, jamais poderia imaginar que estaria trabalhando com comunicação, com família, com motivação, que seria pastor, que seria presidente de um conselho de pastor da cidade do Rio de Janeiro, que seria solicitado por dia, às vezes, mais de 100 vezes, pessoas do Brasil e de outros lugares procurando espaço na agenda para ser ouvido. E por quê? Ele faz essa pergunta como reflexão. Todo ser humano emocionalmente saudável procura, até de forma involuntária, de verdade mesmo, ser feliz. E algumas pessoas acreditam que a sua felicidade está no dinheiro. Mas vamos lá, diz ele. Dizem que a felicidade não está no dinheiro, mas manda buscar. Que o dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza também não. Então, a grande verdade é que ele é um dos elementos que fazem as pessoas felizes. E quem acha que a felicidade está nele, vai atrás dele. E a própria Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. E é uma verdade. Mas também precisamos de família, de saúde, de realizações e de tantas outras coisas. E sobre isso, ele faz uma reflexão. Ele fala, como você alcança o seu objetivo? Como você gosta de você, da sua autoimagem? Quem é você? Por que age e reage? Por que não alcançou o resultado esperado? Você pode não ter tido as melhores ferramentas, por exemplo. É como você ter a grana para comprar o remédio,
mas não faz o uso adequado da medicação. E é importante sabermos que nós temos corpo e que corpo tem necessidade de corpo. Pessoas têm alma e alma tem necessidade de alma. E que não se dá coisas do corpo para a alma e vice-versa. E pessoas têm espírito e não se dá coisas do espírito ou que alimente ou que cuide. Então, é como um carro. Para que ele funcione bem, nós precisamos ficar atentos aos 3 fluidos: a água, o combustível, o óleo. Então, nós investimos muito no corpo e esquecemos de investir na alma. E aí a nossa vida não funciona. Nós investimos muito na espiritualidade, mas não esquecemos de investir no corpo e na alma. Então, nós somos compostos dessa trindade. Com o corpo, eu alimento, eu descanso, eu me exercito. Com a alma, eu mantenho os meus relacionamentos, minhas realizações, meu lazer. Com o espírito, eu ofereço a leitura, a oração, a reza, quem quiser chamar de qualquer nome, e a meditação. Então, a gente precisa entender que nós precisamos de coisas para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E a nossa vida vai ficar melhor. Então, a gente precisa aproveitar a vida, superar as necessidades dessas 3 áreas. O corpo com as coisas materiais, a alma com as coisas emocionais, o espírito com a nossa conexão, com o nosso relacionamento com o Criador, com a nossa meditação, né? Então, felicidade é o alinhamento dessas 3 áreas. E aí você pode dizer, ele fala que ele faz muito atendimento, né, de família, com família e tudo. E aí os pais, assim, podem dizer, poxa, eu dou tudo para o meu filho e ele tem esse comportamento. Aí ele pergunta, tudo o quê? O que é tudo para você? Você pode estar dando tudo que atenda às demandas do corpo, mas e o abraço? E o carinho? E o eu te amo? As tarefas que serão feitas em família para a alma dele fazer, ele tem a oração. Então, o acionar os céus e o mundo que transcende o entendimento, seja isso feito no seu casamento, com os seus filhos, com os seus negócios, para o que for. E ele fala até de uma época em que ele, do sentimento dele de rejeição, de uma depressão antes da pandemia, e aí pastoreando igrejas, ele percebeu que cada vez que um fiel saía da igreja, por qualquer razão que fosse, acionava nele esse sentimento de rejeição. E aí, lógico que ele precisou de um profissional emocional que o ajudou a despertar, desarmou esse gatilho, e foi quase para ele uma virada de chave. E ele não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer barba, não queria nada. Então, e aí ele fala de uma frase dele, que ele diz que quem planeja ter uma vida de sucesso precisa se tornar imparável. Porque tudo que você for fazer, você vai encontrar um opositor. O opositor vem para te promover, não para te destruir. E que o medo nos torna responsáveis, ao contrário do pânico que nos paralisa. E ele teve que vencer isso, até porque ele iniciou uma nova modalidade, né? O estilo de PH. E aí, por fim, ele fala também da crítica, que a crítica, de fato, não é uma coisa tão boa, mas
se for uma boa observação, pode ser um bom crítico. E que, mesmo vindo de uma mula, como na Bíblia, pode ser algo construtivo, edificante. Porque um tolo pode ser sábio, um sábio pode ser tolo em certos momentos. Então, todo sábio, ele pode ter um dia de tolo e vice-versa. Então, não dá para você avaliar pessoas apenas por um momento. A verdade é que você não precisa da crítica de ninguém, de quem você não precisa de aprovação. Sendo assim, a crítica não vai servir de nada. Então, para dizer que nós precisamos ter cuidado com a língua, porque a língua ela é uma espada. Então, eu trouxe esse resumo, acrescentando um pouco, né, da nossa modelagem anterior. E aí, Francilene, você nos complemente, por favor. Ele me chama sempre a atenção também pela forma engraçada dele pregar, dele colocar, né? Rir dos próprios problemas dele, da própria história, né? Ele conta com muita graça, mas não deixa de ser, né? Algo assim a se pensar, mas que não é ter pena, na verdade, mas caramba, que história, né? Que história difícil, que história, assim, imaginar uma criança ser dada para várias famílias, viver de casa em casa, né? Então é uma história assim que você olha hoje e que superação. E como todas essas modelagens que a gente tem feito, a maioria delas a gente, né, se envergonha às vezes de reclamar por cada coisa, né? Porque são histórias assim impressionantes, como as últimas que nós modelamos, de homens e mulheres também. E a dele não é diferente, assim, porque ele fala muito que é muito difícil encontrar uma pessoa forte com um passado fácil. Então, o passado dele o transformou nesse homem forte, engraçado, que ri das situações e que faz também as pessoas ver a sua própria dificuldade também com uma forma mais leve, né? Ele faz os problemas se tornarem mais leves, apesar do que os problemas são, né? Então, é muito interessante quando ele lida com essa questão dos problemas. E ele fala também que a cana só dá açúcar depois de passar por grandes apertos. E a gente pode dar frutos também, né? Frutos a partir dos sofrimentos que a gente teve, se a gente souber lidar com tudo isso. Ainda tem esse segredo, porque não é simplesmente ter um passado difícil, mas se você não souber fazer com o seu passado algo que vai te favorecer, você não se torna forte, você se torna vítima, você se torna, né, busca culpados e você tem cada pessoa vai ter uma percepção da sua história. Aqueles que dão certo, eles vão olhar para o passado e vão dizer: eu sou a pessoa que sou hoje por conta do passado que eu tive. Já outras que buscam a vitimização vão culpar. Eu nunca dei certo por causa do passado que eu tive. E então é muito do ponto de vista de cada pessoa, como você encara o sofrimento, como você encara as dificuldades. Tem gente que por tão pouco se abate, por tão pouco se vitima, por tão pouco para, né? E outras quanto mais o sofrimento, mais ele ganha impulso para seguir, né? Para não parar. Então, é bem interessante a percepção que cada pessoa tem dos acontecimentos. Eu sempre falo, às vezes, que o sofrimento ele só tem importância de acordo com o que a gente vê. Tem pessoas que veem o sofrimento, mas ele não aprende a lição, não pega a lição para crescer. Então, às vezes, o sofrimento, posso até dizer que o sofrimento ele tem os seus benefícios, mas depende do nosso ponto de vista, de como que a gente encarou aquela situação, né? Porque se não encarar de forma que te faça crescer, que te faça mais forte, o sofrimento vem só para nos destruir, só vem para destruir aquele que não consegue ver no sofrimento algo para crescer, algo para mudar de vida, na verdade. Mas muitos estagnam, né?
Então, ele é essa história de superação. E ele fala muito, assim, da vida, que a vida é única, é curta e é rápida. Então, não dá para perder tempo remoendo o sofrimento, remoendo o passado, remoendo as dores, buscando culpado para as coisas. A vida é única, é curta, temos que agir rápido para sair, né? E, assim, a lição dele é bem interessante. Ele fala do perdão, né? Do perdão que não há esquecer, mas é algo que você lembra, mas não te dói mais. É preciso realmente saber perdoar o passado, perdoar as pessoas que te feriram no passado, para que a sua vida ganhe um novo sentido hoje. E porque tudo é muito rápido, a vida passa muito rápido. Quando se está no meio do sofrimento, enquanto mais você esperneia, enquanto mais você reclama, parece que o sofrimento ele tende a durar mais. Quando você entra de fato no sofrimento, busca a saída e pensa a longo prazo para sair daquilo ali, quando você pensa que não, você saiu. Mas espernear diante do sofrimento, diante da dificuldade, não resolve. Resolve quando você tem um olhar de sabedoria, um olhar de discernimento. Por que disso? O que eu posso fazer com isso que está me acontecendo? Então, quando você tem esse olhar de discernimento, o sofrimento ele realmente ganha um sentido para a nossa vida. E ele fala para a gente se amar direito, né? Para não ser amado de qualquer jeito. É preciso estabelecer modelo, definir quem faz parte e quem fica fora da nossa vida. É preciso ter essas definições também. Tem situações que a gente permanece nela por desleixo. Às vezes dá para sair, dá para escolher, dá para fazer escolhas também, né? No caso dele, como criança, não tinha muito o que fazer, né? Ele tinha que ir aturando tudo isso. Mas a partir de quando ele se torna adulto, pessoas já com decisões, ele escolhe, ele procura ser amado, estabelecer quem fazia parte da vida dele e quem não faz. Por isso que ele cresceu, por isso que ele saiu disso aí, né? Então, é preciso realmente assumir a atitude de adulto em determinadas situações, né? Não podemos ficar esperneando que nem uma criança que chora e fica ali caída, chorando, esperando alguém lá levantar, né? Ainda mais criança mimada, porque a criança que realmente não é tão mimada, que tem autonomia, ela nem fica tanto tempo chorando, caída no chão, né? E às vezes nós adultos temos essa tendência de ficar remoendo coisas que dá para deixar para lá. Como ele mesmo fala, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá, né? Às vezes tem coisas que dá para deixar para lá e seguir. E aí nós ficamos deixando para amanhã, remoendo um problema que dá para resolver logo. E às vezes nós não avançamos por conta disso. Então, eu acho assim que as lições de vida dele, a forma dele lidar com os problemas, que ele fala dos problemas dele, dos problemas das pessoas, principalmente nos relacionamentos, eu acho uma forma muito leve, que toca, mas é uma coisa leve. Ele fala a verdade ali com açúcar, né? Com a gente. Ele traz a história dele de forma leve, porém com reflexão, né, Francilene? Pois é, não dá para ouvir o humor a forma dele falar com humor. Você ri, mas a mensagem fica, né? E quando você falou do passado, que as pessoas usam a sua história, o seu ambiente, a sua vida, você pode usar o seu passado para desculpas e ficar se vitimizando, como você pode usar o seu passado para uma transformação, fazer diferente e não aceitar menos que isso. Então, é como ele falou lá, que ou você vive a sua ferida, ou você vive o seu propósito. Né? É isso aí. Claro que muitas vezes nós enfrentamos feridas, desafios em nossas vidas, mas também nós temos a oportunidade de encontrar o nosso propósito de crescimento. E olha, quando ele fala, ele faz aquela pergunta, quando ele fala, quem diria eu aqui ser pastor, tá falando de família, sem ter tido uma, comunicação, justamente porque o nosso bloqueio tem intimidade com o propósito. Isso aí. Né? Então, é importante lembrar que, mesmo com cicatrizes, nós podemos seguir em frente, né? E buscar o significado e realização. Então, a reflexão que ele fez essa pergunta, como pode? Eu não tive um vocabulário familiar, eu não tive um protocolo familiar, e estou eu aqui falando
milhões de pessoas, sem ter horário na agenda, sendo requisitado mais de 100 vezes no mesmo dia, falando para a família, se comunicando, quando ele foi expulso várias vezes por falar, tudo bate, né? Então, Verdade. se o nosso bloqueio tem intimidade com propósito, o que a gente está fazendo da vida? É isso Né? aí. É como se a gente, como ele falou, você tem a grana para comprar a medicação, mas não sabe fazer uso dela. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Falando por mim, Silene, às vezes, eu já falei aqui outras vezes, é como se eu tivesse as peças do Lego sem saber montar. Uhum. Falta, é como se faltasse uma para completar. Isso, ou então você fala, por onde eu começo a montar? Se eu tenho tudo aqui nas mãos, sabe? Eu tô com todas as ferramentas e não tô sabendo usar. Tá faltando o quê? Que encaixe é esse? Claro que são os questionamentos. Você arranca tampo de você, né? Você fica, meu Deus, você vai espremendo, sai o quê? Sabe? Então, por quê? Porque a gente tem que cavucar mesmo. A gente tem que ir profundo. E às vezes, se a gente for, dói, né? Mas a gente tem que ir. Porque de lá do fundo mesmo, Francilene, não tem mais para onde ir. Só tem a mola. Você só pode voltar. Né? Então, a gente precisa ter essa noção. Esse é um questionamento meu, muitas vezes, diariamente, às vezes até do nada eu estou falando, fazendo essas perguntas. O que é que está faltando para essa chave entrar nesse cofre? Sabe? Eu estou com tudo aqui. Você fala, meu Deus, eu estou com tudo aqui. O que eu não estou sabendo usar? Que se eu usasse, mudaria tudo. Ou o que eu estou usando, que se eu não usasse, mudaria tudo. Então, são perguntas infinitas, né? Uma hora vem, né, Francisco? Às vezes vem ali, vem uma ideia aqui, mas você sente que está faltando aquela clareza absurda para você falar, caraca, era isso. Uhum. Mas talvez seja a nossa jornada, né? A gente sabe que não é o destino, mas é a jornada e como a gente se torna nela. É o que eu estou buscando. E é o que eu tenho avaliado, como eu tenho me tornado. Uhum. E para a gente se cobrar menos, a gente sempre busca, através dos micro-resultados, para a gente não se exigir muito, entendendo que a gente pode ser melhor a cada dia, melhor do que ontem, e não é melhor do que ninguém, é melhor do que nós mesmos. Isso. Então, você vai tentando fazer com que tudo fique mais leve. Porque, senão, a gente fica a mercê. Então, eu acho que a forma que, como ele mesmo fala, a nova modalidade dele, ele fala de uma forma leve, mas a forma mesmo leve que ele nos traz, nos constrange. Porque por que ele precisa falar de uma coisa já tão pesada, de uma forma tão pesada? Então ele transforma aquilo para que aquilo entre com mais leveza em nós. E entra, fica, e faz a gente refletir. Então, numa palestra dessa, é uma história dura, não é, mas ele faz isso para, não sei se é para constranger, mas é para a gente entender que a gente pode modificar o improvável, porque para ele era um improvável, né? Então, eu acho que é essa mensagem que a gente deixa aqui e que, por mais que a gente queira se colocar no lugar do outro, não é possível, porque a gente não consegue viver a dor do outro, né? Mas a gente consegue, vamos dizer assim, ter essa compaixão ao ponto de entender as necessidades, os sentimentos, né? Mas a gente não vive nunca a dor do outro. Seria até uma invasão, né? Aí, para isso, você acha que pode ter propriedade para falar, não, a dor do outro, por mais que a semelhança aconteça, você tenha vivido meio que parecido, a sua dor é diferente. A forma como você enxerga é diferente. A forma como você sente é diferente. É só sua. Por isso que nós somos únicos.
Nós somos exclusivos. E é por isso que nós temos uma história para contar, Francilene, que por mais normal que seja, ela pode ser extraordinária para alguém. É verdade. Então, essa é a minha mensagem final para todos nós. É isso que você fala, que a nossa história, por mais pouco que seja, ela vai servir de experiência para outras pessoas. Como aquilo que eu falava, que o problema, às vezes, é um problema tão pequeno para alguns, é tão grande, né? E, às vezes, um problemão as pessoas conseguem se resolver. E aí é exemplo para aqueles que talvez estão abatidos por um problema que não é tão... Talvez não é tão grande quanto o outro, mas para a pessoa é importante. Ele está vendo a dificuldade de sair. Então, quando ele escuta algo, uma história de alguém, uma história de superação, você olha, caramba, eu também posso sair disso, né? Então, por isso que a nossa história, por pior que seja, ela pode salvar alguém, né? Por mais simples que seja, ela pode ajudar alguém. Claro! Ele que não podia falar, não podia ser ouvido, não podia falar das necessidades. Hoje é uma pessoa que é ouvida por milhões, Francilene. Aí você fala, meu Deus, foi para isso que ele foi treinado, então, sem saber, né? É maravilhoso. É isso aí. Então, eu acho que finaliza, né? Porque são muitos os códigos interessantes, as coisas que ele falou, e a gente não pode se estender tanto, né? E diz que não procure desculpa para o seu fracasso, mas descubra de onde virá o seu sucesso. Pare de procurar desculpas, né, para o fracasso. Procure olhar o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para sair disso, quem que eu devo escutar, quem que eu devo modelar para sair dessa situação que eu estou vivendo hoje. Então, essa questão da modelagem é importante, isso que a gente faz, a gente vê a vida da pessoa e dá para fazer várias coisas também, dá para mudar de atitudes em determinadas situações. Então, que você também tem buscado, talvez, desculpas para o seu fracasso, que você hoje possa olhar diferente. O que eu posso fazer para sair dessa situação, né? A quem que eu devo deixar de culpar? A quem que eu devo pedir ajuda para sair? Porque sempre tem pessoas e sempre fazem um pouquinho cada dia. As pessoas que não param, eles são vitoriosos em relação àqueles que já pararam, que fracassaram, que pararam no caminho. Então, continue mesmo que pouco cada dia, fazendo, né? Então é isso aí. Eu agradeço a todos que virão, né, passarão para ouvir, para, né, escutar essa mensagem, que você possa realmente também seguir, ver o pastor Cláudio, a história de vida dele, as pregações sobre família, é muito interessante. E você tirar lições para a sua vida. E a você, Deise, um beijo. Um grande beijo. Bom estudo amanhã, né, esse final de semana. Que você possa tirar grandes proveitos, né? Encontrar as chaves aí que talvez, né, vai aprendendo. Claro que talvez não vai encontrar todas, porque as chaves é uma por uma também, não é assim. Encontrei todas assim. E aí você vai abrindo por aí, né? Isso aí, porque novas conexões, né, Francilene? Novos ambientes, novas experiências, para novos resultados, é o que a gente está buscando. Então é isso. Um beijo e até a próxima semana. Até a próxima semana. Trago novidades. Beijo, gente. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Um mini coração para vocês. Até a semana que vem. Tchau, Francilene. Boa noite. Beijo grande.